Moraes, por ser ditador, por ser perseguidor, proibido de entrar nos Estados Unidos e na Europa. E o mundo, a imprensa internacional já está falando que o que você está fazendo não vai passar em branco, não vai passar impune. A situação também está ficando insustentável. E a cada vez que ele dá um passo, vai piorar. Vai ter uma reação agora. Urgente, FBI prende juíza que teria interferido nos planos de deportação de Donald Trump. É isso mesmo. O FBI confirmou nesta sexta a prisão de uma juíza de Milwaukee, sob acusação de que ela teria obstruído a operação para a prisão de um imigrante mexicano na semana passada. Esse é o primeiro caso conhecido do Departamento de Justiça processando uma autoridade por supostamente interferir nos planos de deportação de Trump. O diretor do FBI, Kash Patel, confirmou a prisão da juíza Ronna Dugan em publicação nas redes sociais e apagou logo depois. E conselheiro de Trump sobe o tom contra Moraes após novo absurdo do ministro com Bolsonaro. Isso mesmo. Eduardo Bolsonaro denunciou ao mundo o absurdo que aconteceu com seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que recebeu uma intimação do STF por ordem do ministro Alexandre de Moraes em plena UTI em um hospital de Brasília. Conversa do presidente Bolsonaro na UTI enquanto um oficial de justiça do Supremo o intima, seguindo ordens de Alexandre de Moraes, o juiz do diabo do Supremo Tribunal Federal do Brasil, escreveu Eduardo ao publicar um vídeo do exato momento. O conselheiro de Donald Trump, Jason Miller, também soltou o verbo em sua conta no X. O que Moraes está fazendo com o presidente Jair Bolsonaro é pura maldade, disse ele. O cerco está se fechando para Moraes. Está mais do que claro que sanções a Moraes podem ser o ponto de partida para colocar um fim em toda a cruel perseguição que atinge o Brasil. Tudo leva a crer que em breve as liberdades do ex-presidente Bolsonaro e seus aliados serão surrupiadas. Por isso, ainda nesse vídeo você vai ver que as ações agora para a sanção ao ministro não só vêm dos Estados Unidos como também da Europa. Enquanto isso, Fux se levanta e expõe falta de provas no caso Débora e propõe uma mudança drástica. Aparentemente, o Alexandre de Moraes está perdendo o controle que ele tinha no STF. Antigamente, qualquer decisão que ele tomasse, por mais absurda, ilegal, criminosa que ele tomasse, era sempre corroborado, apoiado pelos seus colegas ali no Supremo Tribunal Federal. Uma espécie de corporativismo sanguinário. Essa semana a gente está vendo que algumas coisas estão mudando. O ministro André Mendonça batendo boca com Alexandre de Moraes sobre uma decisão o judiciário ter o poder de mandar fazer investigação e quebrar o sigilo de todas as pessoas da internet, sem determinar exatamente o indivíduo a ser perseguido, o que só existe em ditaduras. O André Mendonça se posicionou fortemente contra isso e virou um bate-boca que o vídeo viralizou. Mas isso não chega nem perto ao que aconteceu hoje. Como vocês sabem, no caso da Débora, todo mundo acompanhou um caso que comoveu o Brasil inteiro, que é o caso da Débora, que pintou com batom na estátua Perdeu Mané, a frase dita pelo Barroso que estava lá sambando aí no aniversário do Marco Pereira. Por que isso aqui é importante? O Alexandre de Moraes, relator da pena dela, tinha pedido 14 anos. O Fux, que é um juiz de carreira e que tem em vários momentos dado sinal de que ele já não está gostando do que o Alexandre de Moraes está fazendo, porque ele está destruindo a credibilidade de toda a corte que o Fux faz parte há muito mais tempo. Lembrando, Fux é um juiz de carreira, Moraes não é, Flávio Dino não é. Fux dedicou a vida dele a ser um juiz. Bom, ele pediu vista, como todo mundo se lembra, no caso da Débora, justamente quando estava aquela comoção nacional, e voltou hoje, dando o seu voto. A pena que o Fux deu para Débora foi um tapa na cara do Moraes. Vamos lá. Fux diverge de Moraes e sugere reduzir pena da mulher que pichou a estátua. Ministro propôs redução de pena de 14 anos para 1 ano e 6 meses. Preste atenção nisso aqui. Moraes tinha pedido 14 anos, usando aquele Ctrl-C, Ctrl-V em todas as pessoas do 8 de janeiro. 14 anos para essa mulher. O Fux foi lá e deu 1 ano e 6 meses. Se for 1 ano e 6 meses, ela já está livre amanhã. Na verdade, ela já passou mais tempo presa do que deveria. 1 ano e 6 meses nem se prende. Até 4 anos não tem regime fechado. O que o Fux está fazendo aqui
é dando uma solapada na cara do Alexandre de Moraes e dizendo: para com essa palhaçada, eu não vou mais embarcar nesse barco furado. Está descredibilizando a corte. O mundo inteiro já está vendo a nossa Suprema Corte como uma corte ditatorial, perdeu o respeito, já não pode ir para os Estados Unidos, daqui a pouco não vai poder ir para a Europa. Então o Fux comprou a briga. E assim, até a Globo News está percebendo isso. Olha aqui. Havia expectativa, Valdo, de que Fux, obviamente, iria recorrer a uma pena menor, ia decidir uma pena menor, mas 1 ano e meio causou bastante surpresa. Peraí, só um minuto. Não causou surpresa. 1 ano e meio deveria ser a pena máxima para todas as pessoas que participaram do 8 de janeiro. Ele ia ter um voto divergente, isso já estava definido. Agora, 1 ano e 6 meses a pena, aí diferente, porque, pelo visto, ele elimina boa parte dos crimes que estavam sendo imputados para a cabeleireira. O que pode agora servir para outros casos, inclusive. Como se ela também não tivesse participado de um cenário em que tentavam criar um caos em Brasília para justificar uma intervenção militar no país. Então, que ela era parte daquele processo. O ministro Luiz Fux não está entendendo assim. Está entendendo que ela simplesmente praticou ali um dano ao patrimônio público. Então, é um voto bem diferente. Preste atenção. Acabou a narrativa de tentativa de golpe no voto do Fux. O Fux mesmo está dizendo: não houve tentativa de golpe. Foi vandalismo, depredação do patrimônio público. E ela deveria ser condenada por isso. Gente, isso é gigantesco. Gigantesco. Inclusive do que ele vinha votando anteriormente. Isso vai ali realmente despertar uma discussão dentro do Supremo. Exatamente. Anteriormente ele votava como se tivesse havido uma tentativa de golpe. Agora não. Agora, a tendência é que fique ali 3-2. Talvez haja alguma... O ministro Cristiano Zanin, ele já vinha divergindo do tamanho da pena, mas não nessa magnitude diminutiva, diríamos assim, definida pelo ministro Luiz Fux. Então, a tendência desse julgamento é ficar ali 3-2 ou 4-1 e com mudanças na questão da dosimetria da pena. Agora, com certeza também, ao final desse julgamento, né, o ministro Alexandre de Moraes vai analisar o seguinte: após o julgamento, definida a pena, ela já cumpriu ali 25% do que ela tinha que ficar ali em detenção. E ela vai ganhar direito ali a uma liberdade condicional. Então isso já deve vir ao final desse julgamento. Não vai ser definido hoje, né, porque até o final do dia termina esse processo, mas na semana que vem. Então já tem essa progressão do regime em que ela está detida. Cara, assim, o Fux deu uma mensagem clara no sentido: eu não vou mais participar disso. Eu aguentei até onde pôde, eu não vou mais colocar pessoas inocentes na cadeia, eu não vou mais agir como um ditador para proteger um dos membros da casa no corporativismo, porque outros podem cair. O Fux está trazendo um pouco de sanidade para o STF. Lembrando, e daquela turma, é o único juiz de carreira, ou seja, é o único que é um juiz de verdade, dedicou sua vida para ser um juiz. Com certeza Alexandre de Moraes está enraivecido, vai provavelmente chamar o Fux, vai ver, vai fazer aquelas ameaças do Moraes aí, mas é um pingo de alegria, galera, é um pingo de esperança que a gente está tendo nesse momento. Imagine só Moraes, por ser ditador, por ser perseguidor, ser proibido de entrar nos Estados Unidos e na Europa. Isso mesmo, agora até a Europa entrou no jogo. A verdade é que todas as vezes que o Moraes age de forma perversa, com maldade, perseguindo de forma escancarada, melhor é para nós, ainda mais nesse momento que o mundo está olhando para ele e o mundo, a imprensa internacional já está falando que esse cara passou de todos os limites. Vamos lá, como vocês sabem, e foi uma revoltante aquelas imagens do Bolsonaro sendo notificado, né, recebendo uma oficial de justiça dentro de um quarto da UTI. Bolsonaro gravou tudo porque aquilo é tão absurdo que tinha que ser registrado. Esse vídeo circulou não só o Brasil, o mundo inteiro. Esse vídeo foi colocado legenda em inglês, foi colocado em perfis do mundo inteiro e chamou a atenção de milhões e milhões de pessoas fora do Brasil.
Um cara que estava lá se recuperando das consequências de uma facada de um doido da esquerda, depois de tantos anos, está sendo notificado dentro do quarto de UTI enquanto ele está no processo de recuperação, tendo 5 dias para preparar a sua defesa. Agora eu pergunto, como que uma pessoa que está na UTI vai conseguir sentar com os advogados para preparar a sua defesa? Esse vídeo viralizou e foi assistido por um deputado que eu conheço quando eu estive lá em Bruxelas, no Parlamento Europeu, que é o deputado Dominik Tarczyński, um deputado da Polônia, um deputado muito conhecido, extremamente ativo, tá? E ele ficou revoltado com isso. E tá aqui, ó. Eurodeputado do Parlamento Europeu fala em decisões inaceitáveis e pede sanções contra Moraes. Dominik Tarczyński, da Polônia, apresentou o projeto depois de ver o vídeo da intimação do Bolsonaro no hospital. Aí ele gravou um vídeo. E aqui tá o vídeo. Cara, o Alexandre de Moraes não tá entendendo o que ele tá aprontando para a vida dele. Alexandre de Moraes, senhor, pode prender e derrubar quantas pessoas o senhor quiser aqui no Brasil. O que você tá fazendo não vai passar em branco, não vai passar impune. Agora imagine, ser suspenso nos Estados Unidos e proibido de entrar, é certeza. Agora imagine você na Europa também, daqui uns dias não vai poder sair do Brasil. Dá uma olhada. My name is Dominik Tarczyński. I am a member of the European Parliament from Poland. The reason I decided to record this message is because I just saw a video of President Bolsonaro in the hospital visited by the official court officer. This is unacceptable. This kind of actions taken by Supreme Court Judge Alexandre Moraes are unacceptable. This is why I decided to react. Actions taken by Supreme Court Judge Moraes are unacceptable. This is why European Union needs to take action now. This is why I want to inform you that officially I will propose my draft resolution to put Moraes on sanctions here in European Union. I used to live under communism. I'm from Poland. I know what the communism is. And I can tell you that the actions taken by this judge is just a pure communism. They want to destroy their political opponents. The way they behave, Bolsonaro family, the way they behave, our Brazilian opposition, is just a communism. This is why we have to stand up for human rights. We have to stand up for real democracy, and we have to fight communists. Believe me, Brazilians, you are not alone. We are taking action. The international community will take action. We shall win. In the end, we shall win. And believe me, Bolsonaro family is just an example, because the whole opposition in Brazil, the opposition around the world, conservative opposition around the world is treated the same way. Look what they tried to do to Mr. Trump. They tried to kill him. They tried to jail him. Look what they tried to do to Mr. Milei. They tried to get rid of him. What they tried to do in Romania, they cancel election. Now they're going to lose in 2 or 3 weeks. This is what they do around the world. That's why we, conservative community, we have to stick together. We have to fight. We have to keep our backs. So we, here in European Parliament, conservatives, we will stand with the Bolsonaro family, with the opposition in Brazil. We're going to stand for democracy and human rights. In the end, we shall win. So again, officially, I would like to inform you, I'm going to propose my draft resolution to put Alexandre Moraes on sanctions. It's time to take action. In the end, we shall win. So help us God. Cara, isso aqui é impressionante, porque uma pessoa que se diz ser defensora da democracia ser proibida de entrar em dezenas de países por atos ditatoriais e autoritários. Ele falava, eu não quero saber dos Estados Unidos, eu gosto muito de ir para a Europa. Não vai poder ir para a Europa. E não só isso. Sanções, pelo que eu entendi aqui, não vão ser só não ter visto para entrar na Europa ou ser impedido de entrar. É questão econômica, diplomática, não poder ir nas universidades mais, dar as suas palestras sobre democracia. Cara, a situação da Brasília está ficando insustentável. E a cada vez que ele dá um passo, vai piorar. Vai ter uma reação agora. Vai ter uma reação não só no Brasil, o mundo inteiro. E acho que eu não sei se ele está vivendo uma realidade paralela que ele não consegue perceber que o que ele está causando vai prejudicá-lo muito, muito. Ele não está perseguindo só Bolsonaro, mas toda a oposição. Todo mundo que falava alguma coisa que ele não gosta, agora ele quer destruir, quer derrubar, quer acabar com essa pessoa, quer prender. Isso não vai dar certo.
Uma coisa que o Alexandre de Moraes está ensinando não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro, e eu acho que futuramente a gente vai ter muita gratidão por isso, é que não se pode permitir que uma pessoa que não tenha controle emocional chegue a uma posição de juiz e principalmente de ministro da Suprema Corte de um país. Várias das decisões que Alexandre de Moraes tem tomado, elas não têm cunho técnico, apesar dele tentar florear com alguma tecnicidade. Elas são de cunho pessoal. Elas são, na verdade, decisões de uma pessoa que foram tomadas por emoção. Tenta disfarçar isso, mas é um desequilíbrio completo. Vou dar um exemplo para vocês, e esse é um caso escancarado. Alexandre de Moraes decidiu que queria a extradição do Oswaldo Eustáquio, tentou colocar ele no nome na Interpol, assim como Alan dos Santos, e assim como os Estados Unidos fez, a Espanha reconheceu que essa tentativa do Alexandre de Moraes de criminalizar o que o Oswaldo Eustáquio fez, que ele é um jornalista, por mais que você discorde dele, era motivação política. E a Espanha se recusou, a corte espanhola se recusou a extraditar o Oswaldo Eustáquio, simplesmente porque ele via que era uma motivação política. Agora, isso já é uma vergonha impressionante, gente. Uma corte de um país da Europa se recusar a atender uma requisição do Brasil, da corte brasileira, porque vê que a corte brasileira é ditatorial, é persecutória, é um estado de exceção e não tem como, é contra os direitos humanos. Alexandre de Moraes não gostou disso. Exigiu explicação da corte da Espanha e depois revidou. Moraes barra pedido de extradição da Espanha após recusa de Eustáquio, alegando reciprocidade. Só que tem um problema. O Moraes começou a criar uma crise internacional entre Brasil e a Espanha por conta de uma sanha pessoal de prender o Oswaldo Eustáquio. Enquanto o Brasil está soltando os corruptos, traficantes, assassinos, tudo que você imaginar, ele quer porque quer prender o Oswaldo Eustáquio. Bom, não deu certo. Aí o que acontece? O Alexandre de Moraes toma uma decisão que ele vai se arrepender pelo resto da vida. Quem é o búlgaro que teve o processo de extradição barrado por Moraes? Então, a Espanha estava pedindo a extradição de um búlgaro. Por que ele estava pedindo a extradição do búlgaro? Então, até aí você sabe. Búlgaro que Moraes se recusa a extraditar, traficou essa porcaria, 52 quilos, do pozinho lá da Bolívia, da Colômbia. 52. Só que o que o Alexandre de Moraes decidiu fazer? Calma. Ele não só não extraditou, ou suspendeu a extradição dessa pessoa, como ele determinou prisão domiciliar. Agora presta atenção. O Alexandre de Moraes determinou a prisão domiciliar para um traficante procurado internacionalmente que não tem casa no Brasil. Como que um traficante que não tem casa, ou seja, ele não tem domicílio, como que ele vai ficar em prisão domiciliar? Tudo isso para contra-atacar, para revidar a decisão da corte espanhola e não entregar um jornalista para ser preso no Brasil por causa das suas opiniões. Então a corte lá defendeu um jornalista pela liberdade de expressão, enquanto a corte aqui quis liberar um traficante para prisão domiciliar. Só que aí vem o problema. Um traficante que não mora no Brasil não tem domicílio. E aí vem a parte vergonhosa. Moraes revoga a decisão que mandou o cidadão búlgaro à prisão domiciliar. Determinação se deu porque Vasilev não tem endereço fixo no Brasil. Ministro havia suspendido o processo de extradição a pedido pela Espanha. Nós chegamos nesse buraco. O ministro Alexandre de Moraes determinou nessa quarta-feira a manutenção da prisão preventiva do cidadão búlgaro, cujo processo de extradição... Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Cujo processo de extradição... Não, aumentar assim que daí vai ficar todo mundo feliz. Ó. Foi suspenso na última semana. Além de suspender o processo, Moraes cedeu prisão domiciliar ao búlgaro. No entanto, ele não tem endereço fixo no Brasil. Esse tipo de cumprimento de pena se tornou inviável. Considerando a inexistência de endereço fixo no Brasil que possibilite a prisão domiciliar, mantém a prisão... Meu Deus, Ele deu prisão domiciliar para um cara que é um estrangeiro que está aqui no Brasil, só que um cara que não tem casa. Será que ele não se deu trabalho? Você está entendendo? Foi tão biliar, foi tão visceral a reação dele, ou seja, nada a ver com um juiz, que depois de ter tomado a decisão, ele falou, opa, não tem como, porque esse cara não tem casa. É como se ele tomasse a decisão, olha, essa pessoa está proibida de correr a maratona, só que a pessoa não tem perna. Peraí, como é que a pessoa vai... Como assim?
Ó, aquela pessoa está proibida de pilotar um avião, a pessoa está cega. Você está entendendo assim? Você consegue entender isso? Ele teve que revogar a decisão, porque a decisão dele é impossível, o cara não tem casa. Aí vem a vergonha. Cantor de pavão de galo para tentar, sei lá, né, causar alguma reação da corte espanhola. A única reação que o pessoal de lá deve estar tendo agora é estar dando gargalhadas. Cara, não é possível que o ministro da Suprema Corte daquele país fez isso. Não viu que o cara não tinha casa e está tendo que devolver agora o casa para prisão? É simplesmente vergonhoso. Então, essa revogação dele não é porque ele arregou, não, tá? Eu acho que ele sofreu, sim, muita crítica nacional e internacional, mas a revogação se deu mais porque, como é que eu vou fazer? O cara não tem casa, vai ter que voltar pra prisão. Tadinho do búlgaro, cara. Tava lá feliz achando que, Alexandre de Moraes tá me protegendo, aí vai e joga de novo pra prisão. É foda. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.